Bom dia, turminha. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa, página 63, tirar de letra. Regras de jogo. Observe a pintura. Então, vocês irão observar a pintura, né? Com bastante atenção. Observar os elementos e a legenda logo abaixo aí da pintura. O Portinari, Cândido, Futebol, 1935, óleo sobre tela, Collor, 97 centímetros vezes 130 centímetros, coleção particular. Então, vocês irão observar novamente e fazer a leitura da legenda logo abaixo, certo, pessoal? Vamos para a página 64. Olha lá, um trechinho, né, falando sobre Cândido Portinari. 1903-1962, foi um dos grandes artistas brasileiros do século XX. Ele é reconhecido por retratar em suas obras a história, a cultura e a natureza do Brasil. Pesquise na internet ou em livros outras obras de Cândido Portinari. Então, vocês irão pesquisar aí, né, para ter conhecimento de outras obras do artista aí. 2. Sobre essa obra, responda as questões. Qual é o nome da pintura? B. Quem está jogando nessa tela? C. A cena retratada se passa em um ambiente mais urbano ou mais rural? Que elementos visuais ajudaram a chegar a essa resposta? Então, vocês irão observar a imagem, né? É mais urbano ou mais rural? Tem elementos lá que comprovam aí a resposta, né? Então, é só observar com atenção. D. Na tela, Portinari pintou crianças brincando de futebol. O que você acha que levou o artista a escolher esse tema? Né? Não é possível afirmar, né, pessoal, o que inspirou o Portinari a retratar um partido de futebol. Mas nós sabemos, né? Olha aqui no quadrozinho, no trechozinho, ó. Ele é reconhecido por retratar em suas obras a história, a cultura e a natureza do Brasil. Então, vocês podem reformular a resposta aí para responder a questão. As crianças retratadas nesta obra estão jogando futebol, que é um esporte, né, coletivo, que segue regras específicas. O que você acha que aconteceria se cada participante inventasse suas próprias regras? O jogo, né, gente? O que vocês acham que iria acontecer? Seria um jogo inviável, ninguém ia saber o que fazer. Lembrando que o futebol é um jogo coletivo, né? E tem que haver regras para cada um se posicionar de forma correta, né? Senão vira uma confusão. Então, presta atenção aí na hora de responder. O jogo, né? Ficaria um jogo inviável. 3. 65. Na página 65. Escreva regras de futebol que você conhece. Se necessário, converse com os colegas do professor. Eu não entendo muito de regras de futebol, não. Sei poucas coisas, né? Sei que o jogo tem a duração aí, né, de 90 minutos. Mas ele é dividido, né, em 2 tempos, né, de 45. O jogo é supervisionado por um árbitro. Olha aí, ó. Vão pensando aí nas regrinhas que vocês sabem. É proibido o uso das mãos, né? As mãos não podem, senão tem alguma punição aí, né? Olha lá, ó. Caso um jogador execute alguma agressão física, né? O juiz, ele deve marcar lá um pênalti. Igual eu falei para vocês, não conheço muito de regras, então vocês podem colocar outras aí, ou então até essas que eu falei que também são regras, mas não entendo muito de futebol, não. Quem entende vai saber colocar melhor aí, viu, pessoal? Então vamos para a questão 4. É hora de escrever um texto instrucional sobre o futebol. Reúna-se com o colega e elabore a primeira versão do texto. Então, cada um irá fazer o seu, né, pessoal? Para isso, considere os seguintes tópicos. Olha lá, ó, o que vocês terão que fazer? Essa folha aqui é a versão final, então vocês terão que fazer em uma folha separada ou em um caderno, né? Um rascunho. Olha lá, ó, se você seguir esse passo a passo aqui, sua produção não irá ficar errada. Então, presta atenção.
Apresentação de informações sobre esporte, como curiosidades e experiências pessoais. Então, vocês irão iniciar o texto, né? Lembrando do título aí. Vocês irão apresentar algumas informações sobre o esporte, que vocês irão fazer aí. Olha o próximo. Apresentação de algumas regras, utilizando formas verbais que indiquem instrução, ordem. Organização de texto em parágrafos. Utilização da pontuação, emprego da letra maiúscula no início de frase, viu gente? Nomes próprios aí também. Escrita das palavras de acordo com as normas ortográficas. Então, se você fazer esse segmento aí, sua produção de texto vai ficar correta, né? Pelo menos a estrutura. Então, veja bem o 5. Mostrem a primeira versão do texto, a outra dupla. Então, não será possível, né, pessoal? Vocês estão em casa, então não vai dar para fazer essa questão aí de dupla. 6. Escreva a versão final no texto, no espaço a seguir. Então, vocês irão fazer um rascunho, depois registrar aqui no livro, certo, pessoal? Depois de escrever o texto, vocês irão avaliar o seu texto respondendo as questões. Sempre como a gente fazia, né, na sala de aula. Né? Tem as perguntinhas, apresentei informações sobre o esporte, então essas perguntinhas aqui, elas também te orientam a rever o texto para ver se ficou correto, certo, pessoal? Nós finalizamos o livro aqui, mas nós temos uma atividade no livro, né? Na página 27, regra especial, acentuação do E e do I. Então lá vocês terão um texto, né? Vocês farão a leitura do texto, ó, quem vai aos jogos? Então, dando continuidade ao mesmo tema aqui, né? Regras de jogo. Então, tem uma atividade na página 28, também fácil de fazer, né? Vocês irão ler a questão de acentuação do I e do U, viu, pessoal? Mas é bem simples. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ligar para mim, para tirar, né, as dúvidas. Olha aí na página 28, tem, ó, ligue cada palavra à regra de acentuação. Aí tem as duas palavrinhas aí, eu linko e país. Então, você vai ligar cada um no quadrinho adequado aí, ligando a regra aí. 19. Escreva a regra de acentuação dessas palavras. Tem baú, ciúme e ruído. São acentuadas as vogais I e U, quando são acentuadas vogal do hiato, né, gente? 20. Localize no diagrama palavras que possam ser exemplos das regras a seguir. Depois copie as. Então, tem o diagrama aí, vocês irão localizar essas palavras e escrever nos quadros aí, né, gente? De acordo aí com as regras, certinho? Então, fiquem com Deus e até mais.